Bem-vindos, bem-vindas. Para começar este vídeo, como alguns do canal, eu gostaria de pedir a vocês todos que assistirem um pouco de calma, de ponderação, né? O assunto, ele é um assunto assim que mexe muito com a gente, que mexe muito com as crenças que nós temos, e isso traz um impacto, né? E às vezes as pessoas, a menor menção de uma crítica, de um questionamento às suas crenças, as pessoas reagem de uma maneira muito exaltada, principalmente nos tempos atuais, né? Então vamos lá. A questão de paraíso é uma questão assim muito vaga. Embora ela esteja presente em todas as religiões, em todos os sistemas de crenças, na expectativa de muitos seres ao longo de toda a história humana, ela é uma coisa vaga, porque a gente pensa assim: eu estou bem, eu estou vivo, eu estou jovem, eu estou forte, estou saudável, eu tenho uma boa vida, eu não vou pensar nisso, eu não vou me preocupar com isso, né? Lá adiante eu penso e lá adiante eu esqueço. Às vezes, num culto, numa missa, numa sessão, o padre, o missionário, né, dentre tantas religiões, menciona isso e faz um pedido, coisa e tal, a gente pensa um pouquinho, logo a gente esquece. Não é um assunto que nos interesse no dia a dia. Há muita dúvida, há muita incerteza, muito medo, e isso tudo desencoraja as pessoas. Eu não estou preocupado com essa questão, né? Eu ponderei sobre ela, tirei algumas conclusões, elaborei alguns raciocínios que foram interessantes, mas isso não me incomoda de forma alguma, né? Não tenho essa ideia junto comigo, até porque eu não sigo nenhuma religião. A respeito de todas elas, considero todas as religiões necessárias, porque para cada religião você tem um ser humano em um determinado ponto do seu desenvolvimento que precisa daquela religião. Então, eu acho que é hipocrisia a gente condenar essa ou aquela religião. Tem seus defeitos, tem suas qualidades, e são válidas. Da mesma forma, indo para essa parte mais de política, né? Eu também não sou nem capitalista, nem comunista, nem socialista, nem anti, nem pró, nem nada. Simplesmente vou me adaptando ao que o universo vem trazendo, ao que o planeta vem nos oferecendo. Então, também, a gente falar em comunismo hoje, você mencionar comunismo, você já recebe uma tarjeta de comunista e por aí vai, né? O que é uma coisa ridícula também, uma ofensa a qualquer inteligência razoável não se poder conversar a respeito das coisas. Então é importante. Mas essa questão ela é muito pertinente. Por quê? Porque apesar de todas as promessas de paraíso, ou seja, um lugar para onde você vai depois que o corpo morre, com vantagens, com alegorias, com fantasias, com ilusões, com ideias, com expectativas, a ideia de paraíso em si ela é pouco ponderada, ela é pouco questionada. Você recebe essa ideia dentro de uma religião, você incorpora aqueles conceitos, aquelas ideias, e você segue a vida. Ah, tá, o paraíso muçulmano é assim, o paraíso cristão é assim, o paraíso protestante é assim, o paraíso jainista é assim, o paraíso budista é assim, o paraíso da Umbanda é assim, por aí vai, né? A gente até pensa, isso é paraíso? Ah, legal, vou gostar, não vou gostar, tal. Mas não se pensa muito bem sobre, né, o que é esse paraíso verdadeiramente, né? As implicações desse paraíso, desse viver nesse paraíso. Às vezes a gente pensa no merecimento. Será que eu fiz por merecer para ir para o paraíso? Será que eu fiz por merecer para receber essas bênçãos? E algumas vezes, né, até atitudes meio deslocadas, meio insanas, né? Porque se eu fizer tal coisa, eu tenho o paraíso garantido, e aí eu faço aquela coisa que é uma coisa totalmente... Mas faz parte das crenças de cada um. Agora, um paraíso, dentro de qualquer uma dessas concepções, ele é um paraíso
igual para todos. Você não pode imaginar um paraíso onde existam estratificações, separações, onde um seja mais do que o outro, onde um seja melhor do que o outro, onde um tenha mais benefícios do que o outro. Por que não seria paraíso? Então, com base nisso é que eu digo que o paraíso, ele é comunista. É tudo igual para todos. Mas é um comunista dentro de uma ideia de ideal. De ideal. Porque o comunismo não existe no planeta. Nunca existiu no planeta. Nunca existiu. Ah, Luiz, mas a China é comunista, a Rússia é comunista. Uma coisa é você colocar uma etiquetinha ali e dizer. Outra coisa é a verdade. A China, a Rússia são ditaduras. É um autoritarismo imenso. Não existem certas liberdades. Não existem certas escolhas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, receber essa etiquetinha de comunista, usar, né, União das Repúblicas Socialistas, União das Repúblicas Comunistas, não significa nada, porque na prática, quando você vai para a prática, você não tem um comunismo no planeta, nunca teve. É um ideal que não se manifestou. O ser humano não tem estrutura psicológica, estrutura mental, egóica para viver. E a ideia de um comunismo, de um comum, é grosseira para muita gente. As pessoas querem viver em estratificações, as pessoas querem viver dentro do seu mundinho, dentro da sua bolha, dentro das suas coisas. E aí surgem medos que são explorados pelas mídias, pela propaganda, né? O comunista embaixo da cama, o governo vai tirar os seus bens e vai doar para os pobres, e você que fez um monte de coisas na vida vai ter que dar o que você conquistou para aqueles que não fizeram nada, e aí entra uma série de coisas totalmente equivocadas, né? E aí nós não temos comunismo no planeta. Mas a ideia de um paraíso, independente de religião, é uma ideia de uma comunidade para todos. Lá não existe. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Isso não existe. Não pode existir. O Deus, qualquer que seja o Deus dessas religiões, não pode ter preferências. Lá no paraíso, não. E aí nós temos essa questão. Como você vai viver no paraíso? Se você tem tão arraigado dentro de si a ideia de meu, de posse, de melhor, de merecimento, que são as coisas vendidas em todo o planeta. Merecimento, tem que fazer por merecer. Nome de família, tradição. Ou seja, nós temos uma incompatibilidade. Porque as pessoas, ao irem para o paraíso, não vão se modificar. Não vão. Você vai levar todas as suas crenças, as suas ideias, os seus comportamentos, as suas preferências, seus apegos, você vai levar junto com você. Você não vai virar um santo na hora que o corpo morrer e você for para o paraíso. Não vai. Você vai continuar igual. E aí surge a questão. Como que vai haver paraíso? Como que vai haver comunidade, comunitário? Como que vai haver comum? Como que vai haver convivência num lugar desses? Eu ensino um sistema de energia indígena chamado Amadeus. E ao procurar mais informações sobre Amadeus, eu busquei informações sobre os Guaranis. Porque o criador desse sistema era um brasileiro que conviveu com uma tribo Guarani na Amazônia. Tem alguns detalhes aí, né? E dentro da concepção Guarani, nós temos uma concepção de paraíso. Nessa concepção de paraíso deles, você não vai fazer nada. Você passar o dia inteiro na rede, comendo e bebendo. Não há trabalho, não há dificuldade.
Então, essa é uma ideia de um grupo indígena, que não tem uma religião como nós temos no Ocidente, né? A noção de Deus e de religião para eles é muito diferente. Aí você pega um cristão, você pega um muçulmano, como é que eles pensam no paraíso? O que você vai fazer no paraíso? Você vai trabalhar no paraíso? Mas quem que vai manter o paraíso? Quem que vai preparar a comida e fazer a faxina e retirar o lixo no paraíso? Ou será que a gente imagina que magicamente a comida aparece e magicamente os resíduos desaparecem? E se nós tivermos uma multidão no paraíso, como que essa multidão fala com Deus, todos ao mesmo tempo? Quem é que vai gerenciar a fila? E quem gerencia a fila, como aqui embaixo, né? O acesso a Deus é ali, né? Padre, monge, sei lá o quê. Aí você tem que passar por ele. E lá em cima, como é que é? Como que seria um lugar, um paraíso, onde todos somos iguais, onde todos temos os mesmos direitos e deveres, as mesmas atribuições? Como que seria esse paraíso? Como que se manteria esse paraíso? Magicamente, a gente voltaria, seria uma involução, porque a ideia mágica ela é anterior à ideia mental. É um questionamento muito interessante, né? Talvez algumas pessoas, ao se darem conta disso, vão pensar assim, não, eu não quero ir para o paraíso. Eu não quero ser igual a todo mundo lá. Mesmo que esse todo mundo seja um grupo seleto daqueles merecedores, daqueles escolhidos, que eu acho muito difícil. Porque Deus não vai pegar os seus filhos e mandar para cá ou para lá e escolher um grupinho especial merecedor. Porque os meios, né, para se chegar no paraíso variam de religião para religião. Os índios têm uma maneira, os muçulmanos outra, os jainistas, os budistas, tantas religiões que nós temos. Cada um tem uma maneira de chegar. E a maneira deles é diferente da sua. A sua é diferente da do outro. Mas o paraíso... E será que cada Deus de cada religião tem o seu paraíso diferente? Ou é um paraíso único para todos? Porque o Deus é único. O Criador de tudo é único. As religiões são visões humanas de algo maior do que nós. Visões humanas, coloridas, temperadas pelas nossas crenças, pelas nossas ideias, pelos nossos medos e inseguranças, pelas nossas expectativas. Os mecanismos que se criam, que se falam, que se exaltam para ir para o paraíso, são mecanismos humanos. Porque nós imaginamos que isso seja necessário para chegar no paraíso. Não são mecanismos divinos. Porque Deus, no entendimento, o Criador de tudo, não vai separar a sua criação. Ele vai abraçar todos. Como comunidade. O ideal comunista. Um local onde todos sejam iguais. Onde todas as coisas sejam de todos. Onde todas as responsabilidades sejam divididas por todos. Cada um com as suas capacidades. Porque ao chegar no paraíso, não pode haver mais competição. Não pode haver mais merecimento lá. E aí? Você vai começar a odiar? Você vai ter ojeriza da visão de paraíso que é pregada na sua religião? Ou você vai se conformar com isso? Ah, tá. Ou você vai dizer, quando eu chegar lá, porque não vai funcionar. Se você não se preparar antes, se você não se modificar antes, se você não se conhecer antes, quando chegar lá, você não consegue ficar lá.
Porque você vai começar a criar confusão, você vai começar a criar grupos, facções, separatismo, elitismo, toda essa batelada de coisas que a humanidade usa por merecimento. E aí, Deus vai mandar você a um outro lugar menos paradisíaco? Interessante essa questão, né? Interessante essa questão. Ela traz esse ponto, né? Essa projeção humana de algo maior do que nós. Projeção baseada no que nós sabemos, no que nós conhecemos, no que nós queremos e desejamos. Não projeção daquilo que existe lá, antes de nós. E mesmo que sejamos um raio de luz, um fóton, voltando para o Criador, seremos um fóton rebelde, seremos um fóton anarquista, seremos um fóton competidor que quer chegar antes, que quer ser maior do que os outros, que quer brilhar mais do que os outros, que acha que merece mais do que os outros. Não, porque lá embaixo eu fui importantíssimo, agora aqui em cima eu tenho que receber a contrapartida, merecimento. Nós levamos aquilo que... Porque se eu fizer aqui, eu ganho, eu sou, eu faço e aconteço. Então eu também tenho que chegar lá a fazer acontecer. O quanto nós projetamos a nossa necessidade nessa ideia de paraíso. O quanto nós esperamos isso, né? E eu creio que se você chegar nesse paraíso com toda essa carga, você não fica lá. Não por merecimento, mas porque você não vai se sentir. A Terra tem uma característica muito interessante. Você vai num shopping, qualquer shopping, e você tem um traficante ali, você tem um estrupador ali. Você tem uma pessoa ali que é maligna, que faz coisas horríveis. Você tem um explorador ali. Você tem uma pessoa que rouba merenda escolar ali. Mas você tem um santo, um sábio, você tem uma criança com a sua ingenuidade, que não desenvolveu ainda, você tem uma pessoa idosa com... Você tem de tudo convivendo no shopping. E a aparência externa mascara tudo isso. Você não sabe quem é o traficante, você não sabe quem é que comercializa drogas, você não sabe quem é o estuprador, você não sabe quem é o sábio, você não sabe quem é o santo. E você se engana, porque você olha a aparência. A Terra permite isso. No mesmo ambiente, seres tão diferentes, com energias, com pensamentos, com ideias, com emoções tão diferentes, tão desequilibradas e tão equilibradas, convivendo no mesmo lugar. É claro que se você tiver um Buda ali, a coisa vai mudar de figura, mas Budas são raros. Né? Mas pessoas boas tem. Quando você chega no paraíso, não. No paraíso a gente tem uma homogeneidade. Porque você tem que ter um amadurecimento para estar nesse paraíso. Não merecimento. Você tem que ter um entendimento das coisas. Na hora que você começa a não aceitar as coisas que estão no paraíso, como um paraíso comum para todos, porque você acha que você tem mais direito e você tem mais que os outros, você começa a gerar em você, né, que já não é mais corpo físico lá, isso é um fóton vibrando, uma vibração que é incompatível com aquela comunidade. Então Deus, o Criador, não vai precisar fazer nada. Naturalmente você se exclui daquele lugar. Você vai para um local adequado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, com as suas crenças. E talvez esse lugar pareça para você um paraíso. Mas ele vai ser nada mais nada menos do que uma réplica de alguma coisa humana. Um feudo.
eu vou para Passagarda, porque lá eu sou amiga do rei. Lá eu sou amiga do rei, lá eu tenho tudo que eu quero. E aí você tem feudos, mas não o paraíso. Não contato com o Criador, com a divindade. Porque se você não se preparar antes, se você não se abrir antes, se você não se conhecer antes, e se você não se permitir alterar essa perspectiva, você não vai conseguir manter uma vibração estável, equilibrada, capaz de manter você num lugar que é comum para todos. Um lugar que é bom, que é perfeito, que é equilibrado, que não tem doença, que há fartura, que todos são bem-vindos, que não há separação, que não há elitismo, um lugar comum para todos. Esse lugar tão especial, aonde vão seres de todas as raças, de todas as crenças, de todas as cores e sabores, terá uma vibração tão especial de acolhimento, de amor, de aceitação, que naturalmente vai excluir esses seres, essas pessoas, como eu e você. Porque eu tenho as minhas dificuldades, com certeza. Vai nos excluir, nós não conseguiríamos ficar. Não porque eles não nos aceitam, porque eles não nos querem, porque nós somos os meninos maus. Não. Porque a nossa energia não tem sintonia com aquela energia. Então não tem um Deus que vai punir, que vai julgar, não tem ninguém pesando você, ninguém apontando, não tem um computador quântico cósmico, coisa louca, né? Quântico é o pequeno, aí o pessoal cria o computador quântico cósmico, né? Para avaliar todas as suas vidas, encarnações, para ver. Não tem isso. É uma coisa muito natural, muito simples, muito bonita. E a única coisa que é necessário para você atingir isso é o autoconhecimento. É buscar se melhorar um pouco a cada dia. Ser mais acolhedor, ser mais compreensivo, ser mais compassivo, compartilhar mais, parar de querer para si. Menos eu, mais nós. Como tem um vídeo anterior que eu falo sobre isso, né? O nós, a grande dificuldade do nós. Aceitação de que no paraíso tem o protestante, tem o cristão, tem o muçulmano, tem o judeu, tem o zen, tem o budista, tem de tudo, tem de religiões que já nem existem mais, estão lá. Porque todos os caminhos levam para Deus. Todos os caminhos levam para esse lugar comum que a gente imagina ser o paraíso. Então, é uma questão de você se olhar, se observar as suas crenças a respeito dessas palavras tão interessantes. Paraíso, merecimento, capitalismo, comunismo, esquerda, direita, centro, autoconhecimento, despertar. Porque se você perceber que você não está cultivando essa compassividade, essa aceitação, ainda dá tempo de você alterar. Né? Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo de você alterar. Ainda dá tempo de você se conhecer e você se perguntar: mas por que eu sou tão apegado à ideia de que tem que fazer por merecer? Que merecimento é esse? Quem julga isso? E tem que ter alguém para julgar. Então você vai se questionando a respeito dessas ideias e você vai se abrindo. Você vai mudando a sua frequência, a sua vibração, e você vai crescendo. E você vai se aproximando desse paraíso. Na medida que você reconhece que você tem preconceito contra o americano, contra o chinês, contra o russo, contra o indiano, contra o brasileiro, você vai se questionar: mas por que eu tenho esse preconceito? Por que eu acho que o meu povo é melhor? É mais merecedor? Né? Que ideia que eu tenho? E aí você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ler as razões desses elitismos tantos. E você vai se entender.
Você vai reconhecer na sua família, na tradição, na cultura que você vive. E através desse conhecimento você vai se soltando disso. Para que quando você chegue no momento, você consiga ir para o paraíso. Isso é importante. Agora, se você não consegue nem pensar sobre isso, nem ponderar sobre isso, se você, ao ouvir nomes como esse que eu citei, você já se sente exaltado, você já se sente alterado, você já agride e você se esconde, porque essa reação de agressão é uma reação de se esconder, de não querer lidar com aquilo, de ficar chateado quando alguém lida com aquilo. Então você tem muitas dificuldades. Mas não são dificuldades intransponíveis de forma alguma. Embora não seja algo da boca para fora. Ah, tá, então tá, isso é legal. Isso aí. Então, isso é algo que vem do seu íntimo. Porque da boca para fora é aquela forma que você vê no shopping que tem de tudo ali. Se esconde. Quando você estiver lá naquele fóton lindo e brilhante, próximo do Criador, a maneira como você está vibrando, você não vai esconder. Você não vai esconder. E por mais que você tente, por mais que você busque um autocontrole para esconder tudo isso, isso se reflete em você. É natural, porque a nossa vibração não é algo que eu determino, é algo que resulta daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Então, se eu sou uma pessoa que se controla ao máximo aqui dentro para apresentar algo lá para fora, a minha vibração é uma vibração de controle, é uma vibração de peso, de prisão, de medo, de insegurança. Não é uma visão do que eu digo que paz e amor, papapá, papapá, namastê, namaskar, namas não sei mais o que. Não. Não é assim. E esse exercício você pode fazer, essa prática você pode fazer independente da sua religião, independente do que você aprendeu, do que você é, do que você fez. Não importa se você é um ser maligno ou um ser benigno, você vai ter que fazer. Porque mesmo um ser benigno, uma pessoa boa, tranquila, serena, muitas vezes esconde preconceito, o elitismo. O paraíso é para os bons. O paraíso é só para os bons. É uma outra versão do tem que fazer por merecer. Capitalismo, competição. Isso não tem nada a ver com isso. Não. Então, mesmo que você seja uma pessoa boa aqui, que você faça coisas boas, e aqui você consegue esconder na sua forma, nas roupas, no cheiro. Às vezes no olhar a gente não consegue, né? Às vezes no olhar a gente não consegue esconder. Mas um autocontrole, não. Você, mesmo sendo bonzinho aqui, bonzinho, você não vai para o paraíso, porque lá dentro tem coisas que você não sabe sobre você, que você não exercita, que você esconde, que você se volta para a compaixão, porque você acha que se você for merecedor você vai, e você se frustra também. Vamos lá, pessoal. Gratidão. Tadã, tadã. Preso em mais um vídeo. São tantos vídeos que eu não saio. Meu Deus do céu, e agora? E agora?